chegado lá primeiro eu falei os 3 princípios, de onde que o trabalho da Nise parte. E eu falei também aonde que, na minha visão, ela queria chegar, que é sobre a questão da opressão dos seres humanos, né? Especificamente de pessoas que fazem tratamento no campo da saúde mental. E o meio do caminho disso é o estudo da série de imagens do inconsciente. Né? Trabalhou muito sobre isso, e vocês têm os 2 livros básicos da obra da Nise, que é o Imagens do Inconsciente, que foi lançado em 1981, e a editora Alhambra, que é uma editora que não existe mais, e em 2005 a editora Vozes relançou ele, 2015. E O Mundo das Imagens, que foi editado em 92 pela editora Ática, de São Paulo. Nesses 2 livros ela vai contar os 50 anos de trabalho dela no campo da saúde mental, onde ela vai analisar, através de séries de imagens produzidas pelas pessoas que frequentaram o Museu de Imagens do Inconsciente. E ela vai contar um pouco da formação do ateliê, esse tipo de coisa. Mas antes de entrar direto no tema, no estudo da série de imagens, eu vou falar um pouquinho sobre, falei de maneira rápida de manhã, que é o fato da figura da Nise ser preponderante e a leitura dos livros dela não acontecer de maneira ainda efetiva. Eu acho que está começando a acontecer, é bom que aconteça. Com isso, eu não estou desmerecendo a figura dela, eu estou tentando valorizar a obra, o pensamento dela, o que ela escreveu, o que ela fez. Que aí a gente tem alguns trabalhos, falei de manhã também, um trabalho daqui da Universidade Federal do Paraná, da Caroline Schleber e do professor Adriano Holanda, que aí saiu um artigo em 2015, Nisa Silveira e o enfoque fenomenológico. Um trabalho que eu acho extremamente bem feito. Lá em São João del Rei, a gente fez dois trabalhos de iniciação científica, que aí a gente não fez as análises ainda desse material. Eu estou com material bruto, que os alunos apresentaram na semana de iniciação científica, em um congresso ou outro, mas esse material está trabalhando bem devagarzinho. E espero que daqui a uns 2, 3 anos saiam algumas coisas sobre eles. Um foi a formação através do trabalho no campo da saúde mental. Casas Palmeiras, um estudo de casos. E a gente pegou 3 décadas, foi a década de 70, a década de 80 e os anos 2000. Por que a gente pegou essas décadas? A Casas Palmeiras foi criada em 56, então no meio da década de 50. E a equipe que foi até a década de 70 foi a equipe inicial, a doutora Nise, a doutora Alice, Lígia Loureiro, e eu acho que o próprio trabalho da Nise, os livros dela, apesar de não falar da Casas Palmeiras, falar do trabalho do museu, representam muito bem o pensamento da Nise. Então a gente não pegou a década inicial por isso. A década de 70 ela foi muito importante, porque a Nise já estava um pouco mais recolhida, a doutora Alice também, esse Marcos dos Santos, que é outra pessoa muito importante lá. E aí entram outras pessoas, uma segunda geração, trabalhando na Casas Palmeiras, que é de um artista plástico, que é médico artista plástico, chamado Luiz Carlos Vanderlei, a gente chama de Lula Vanderlei, e a esposa dele, que é a Gina Ferreira. Então, tem outras pessoas também, mas essas são 2 pessoas muito importantes, porque elas, por serem mais novas do que a Nise, elas vão pegar de maneira efetiva o movimento de reforma psiquiátrica. Só que eles não vão pegar a reforma psiquiátrica no modelo que eu falei de manhã, perguntando a questão da cidadania, da contratualidade. Eles vão fazer isso também, mas eles vão fazer isso a partir do pensamento da Nise. Então, vamos dizer, são autores intermediários entre a obra da Nise e a reforma psiquiátrica. Eu peguei a década de 80 porque foi o período que eu fui estagiário lá da Casas Palmeiras e eu vi um efeito muito grande em mim e nos meus colegas. E o ano 2000 é quando eu volto para a Casas Palmeiras, aí eu sou supervisor, sou coordenador técnico, e aí eu vejo esse mesmo efeito nos meus estagiários. Então eu peguei esses 3 períodos por isso. Mas eu imagino que a década de 90, o pessoal que está lá agora vai sofrer o mesmo impacto da Casas Palmeiras. Então o que a gente queria investigar aí era pegar pessoas recém-formadas ou ainda na graduação, de qualquer área, e ver qual foi o efeito que a Casas Palmeiras produziu na vida daquelas pessoas e na carreira daquelas pessoas. A gente tem filmado
várias entrevistas. Algumas pessoas estavam distantes, então a gente não conseguia filmar, elas mandaram as respostas por escrito. E eu fiquei muito impressionado com o material, assim, a riqueza de detalhes que as pessoas contam. As pessoas, às vezes, estão 15, 20 anos fora da Casa Palmeiras. No caso do Lula Vanderlei, a Regina, quase 50 anos. E eles contam detalhes, assim, uma riqueza de detalhes muito grande, e as pessoas muito emocionadas. Várias choram quando começa a falar. Eu não fiquei lá na Casa Palmeiras, não, espera um pouquinho, tem como parar de filmar. A pessoa fica tomada por aquilo. Tem uma pessoa, que foi o Fábio Mancieri, que fez mestrado comigo, a última pergunta, se não me engano, era: por que a Casas Palmeiras não te preparou? Ou seja, ela te preparou para muita coisa, mas o que ela não te preparou? E aí o Fábio, que é uma pessoa toda séria, está sentadinho na cadeira, ficando tudo de muita perfeição, na hora que faz essa pergunta, ele se mexe na cadeira, começa a gaguejar, nitidamente fica com vontade de chorar, mas segura, e fala assim: ela não me preparou para sair de lá. Aí ele fala assim: eu não sei se até hoje eu saí de lá. A pessoa carrega aquilo que aprendeu, aquilo que viveu na Casa Palmeiras para a vida inteira. E as pessoas lá de São João do Rei às vezes me perguntam assim: mas onde é que fica a Casa dos Palmeiras? Eu falo: fisicamente, na rua Sorocaba, número 800, em Botafogo, no Rio. Agora, eu posso também falar que ela está dentro de mim. Eu vejo que está dentro de cada pessoa que eu conheci que trabalhou lá. E isso que eu estou falando, acho que tem a ver com aquela questão das portas abertas. Uma porta física, lá na rua Sorocaba, mas também alguma coisa que se abriu dentro dessas pessoas. E a outra questão aí que eu acho muito importante é que esse tipo de vivência que a gente teve lá na Casa Palmeiras impulsionou cada pessoa para a sua vida. Eu não conheço nenhuma pessoa que passou pela Casa Palmeiras que tenha percurso parecido. Cada um foi fazer o seu trabalho. E aí por isso que na tese eu falo que algumas pessoas são perseguidoras da obra da Lisa. Elas ficam tentando aprender exatamente aquilo do jeito como foi. E outras pessoas seriam continuadores. Os continuadores não necessariamente estão trabalhando em saúde mental. Eles pegaram aquilo como inspiração, como impulso, e foram fazer aquilo que o Jung chama de processo de individuação. Eles foram fazer o caminho deles. Cada um foi trilhar o seu caminho. A segunda pesquisa que a gente fez de iniciação científica teve como nome a recepção e a produção da imagem de Nise da Silveira no campo das artes. Que a gente estava interessado em saber como os artistas aprenderam a imagem dela e criaram alguma imagem, uma obra artística. Então, o mais conhecido agora é o filme do Alberto Bernini, o Nise, o Coração da Loucura? Nise, o Coração da Loucura. Mas tem outras obras. A gente tem um carnaval da década de 90, se não me engano, da Escola de Samba Salgueiro, que foi muito baseado na obra da Nise, e o último carro era a Barca do Sol, que é a imagem da capa do livro Imagens do Inconsciente. O último carro alegórico, ele foi montado todo em conversas dentro da Casa Palmeiras, com os usuários da Casa Palmeiras, e a doutora Nise não foi para o carro, porque ela falou que não sabia se conseguiria sair viva do desfile. Ela falou que ia ficar muito emocionada, então ela assistiu o camarote lá na Marquês de Sapucaí. Ela falou que achou que se ela entrasse no carro, talvez não aguentasse. Ela estava muito velhinha já na época, já com 80 e tantos anos. E aí a gente fez entrevistas, então, com o carnavalesco, Barriel, que é uma pessoa super receptiva com a gente foi até Petrópolis, onde ele mora, foi na casa dele, entrevistar eu e 2 alunos, e ele foi contando detalhes da produção daquele carnaval. Apesar de fazer muito tempo, ele falou que aquele desfile do Salgueiro foi todo pensado em diálogo com a doutora Nise. Então ele começa com um carro todo negro, sobre a Dona Maria Louca, e termina com a Barca do Sol, um carro todo luminoso, sobre a obra do Museu de Imagens do Inconsciente. A gente entrevistou também do filme o próprio Roberto Berlim, um dos roteiristas, que agora eu não vou lembrar o nome, que é professor da UFRJ, e a atriz que fez a Nise, que é a Glória Pires. E também a gente foi vendo assim, uma dificuldade muito grande da Glória Pires. Isso está na fala do Berlim e está na fala da própria Glória Pires.
de conseguir construir um personagem que às vezes era extremamente doce e às vezes era extremamente exigente e dura. Às vezes. A doutora Anise é chamada por algumas pessoas de o anjo duro. É uma pessoa extremamente benevolente com os outros, mas exigente e extremo. E a Glória Pires tinha uma imagem muito cândida da doutora Anise. Então, para ela montar um personagem que precisava brigar com os outros, ela não conseguia fazer a cena da Anise brigando. Ela sempre fazia a Anise muito adocicada. E ela falava que não conseguia imaginar a Anise brigando. Aí o pessoal falava para ela, você não imaginava porque você não conheceu. Já brincava com a gente quase todo dia. Então essa imagem muito nitificada, limpa, né? Uma imagem da perfeição. Né? A Anise era uma pessoa que ficava irritada, que era alegre, que brincava, que às vezes falava besteira, que chegava na casa dela, ver aquela velhinha falando uma bobagem, era engraçado demais. E que estudava o dia inteiro também. Então, assim, ela tinha um lado extremamente doce, um lado extremamente sério, um lado extremamente brincalhão, um lado irritadiço, como qualquer um de nós aqui. Então, essa ideia de trabalhar com o mito e ao mesmo tempo, a gente sabendo que é uma pessoa, né? Ela não é o Hércules, não é uma ninfa grega, é uma pessoa que viveu com Deus. O que faz com que a Anise seja mitificada, me parece, se a gente viu na fala de várias pessoas, é a dedicação dela para os outros. Isso é uma coisa impressionante. Tem uma cena que eu guardo, isso foi 90, 91, eu estava mais de 85, 86 anos de idade, de um rapaz que eu acompanhava, em particular, que de vez em quando eu levava ele na Casa dos Palmeiras, e ele morava muito perto da doutora Anise. E aí um dia ele vai almoçar, no lugar que ele sempre almoçava, um bar pequenininho, perto da casa dele, e uma pessoa que estava alcoolizada, que conhecia ele, começa a gritar com ele, falando que ele era louco, que ele era um estorvo para a família dele, que ele devia morrer, porque a mãe dele não era obrigada a aguentar uma pessoa doente, e dá um tapa na cara desse rapaz. E ele fica muito constrangido e se retira e não volta mais para almoçar naquele lugar que ele era frequente. E aí ele me conta isso uma hora que eu estava saindo da casa dele para ir na casa da doutora Anise, estudando. Eu falei, você não quer ir lá comigo, não? Fica lá estudando. E aí estava sentado, ela sobe, e aí eu falei para ele, por que você não conta a história que você passou para ela? E aí ele contou, na hora que ele terminou, ela falou assim, eu queria te convidar para almoçar amanhã. Aí eu estou achando que ela está convidando para almoçar na casa dela, que já seria uma abertura enorme. Aí o rapaz aceita, tá, vem amanhã então aqui. Ela falou, não, eu quero almoçar nesse bar que você vai. E é onde esse homem bateu no seu rosto. E aí no dia seguinte, a gente vai lá no bar, com eu, a Gôndola, a assistente dela, ela chamava de Gôndola, porque ela ficava na cadeira de roda, Anise, então a moça ia carregando ela, falava assim, ela me carrega com tanta leveza que parece uma gôndola. O apelido da moça era Gôndola. Eu fui eu, a Gôndola, esse rapaz e a Anise almoçar. A cadeira de rosa da Anise não entrou no barco, vocês viram a estreiteza do lugar, mas ela ficou na porta um tempo falando assim, eu quero conversar com o homem que bateu no seu rosto. Só que o cara não apareceu, a gente acabou indo almoçar num restaurante japonês perto ali. Mas essa cena me impressionou muito, assim, uma senhorinha, super frágil, de 80 e tantos anos, que ouve uma história e fala assim, eu vou lá com você. Não é que ela fosse bater no homem, o que ela queria era conversar com aquele homem. Ela queria mudar a percepção dele sobre a doença, sobre a pessoa que sofre, que aquilo não é um estorvo. Ela queria dialogar com ele. Se ia mudar a percepção ou não, aí também depende dele. Mas ela queria se colocar em diálogo com aquilo. Isso me chamou muita atenção, porque assim, e eu acho que essas cenas da Anise fazem com que ela vire mito. Tem gente que compara a Anise com a Madre Teresa de Calcutá, com Gandhi, que foi indicada 2 vezes para o Prêmio Nobel, não de medicina, da paz. Indicada para o Prêmio Nobel da paz. Eram coisas que a gente se espantava muito, que para a gente era uma pessoa do nosso cotidiano. E de repente chegava lá um encaminhamento para assinaturas para Prêmio Nobel da Paz, a gente ficava assim,
essa coisa que a gente faz aqui é da paz do mundo. Mas não tenho dúvida nenhuma, hoje não tenho dúvida nenhuma, mas para a gente ali era um espanto aquilo. E aí a gente fez entrevistas com autores de teatro que fizeram peças teatrais sobre a Nise, o Carnaval, eu falei, o filme, não vou lembrar tudo, o Marco Lucchesi, que escreveu alguns livros literários sobre a Nise, né, a Nise como personagem, e uma figura que a gente obviamente não teve como entrevistar, que é o Graciliano Ramos. O Graciliano, ele tem um livro de memórias, que é Memórias do Cárcere, onde a doutora Nise, uma das figuras que ele mais fala do livro, o Graciliano era muito rígido também, muito seco, então ele critica várias daquelas pessoas que estão presas ali, e a doutora Nise ele faz muitos elogios, né? Uma coisa que me espantou muito, ele elogiando a Nise. E um outro livro, que é um conto infantil do Graciliano. O Graciliano dizia que não tinha a menor vocação para escrever para crianças, só que ele sai da prisão sem dinheiro, ele vai morar na casa do outro escritor, José Lins do Rego, e o José Lins pede para ele se inscrever num concurso de contos infantis da livraria José Olímpio. O Graciliano não queria, ele insiste, ele vai lá e se inscreve, e aí ele escreve um negócio que vocês devem ler, que é maravilhoso, chama A Terra dos Meninos Pelados, que é um conto infantil onde você vai ter um menino careca com um olho de cada cor. E aí ele é excluído da brincadeira com os colegas, excluído por essas características. Até que ele vai para um outro país onde as pessoas são desse jeito, que aí ele se sente incluído. E o Graciliano coloca um personagem principal, uma princesa chamada Caralâmpia. E essa princesa Caralâmpia é toda inspirada na convivência do Graciliano com a Nise na prisão. Então a princesa Caralâmpia não é a Nise física, mas é uma inspiração, um personagem inspirado na figura da doutora Nise. E por que isso? Isso vai ser muito importante para isso que a gente vai falar do estudo das imagens. Esse nome Caralâmpia era de um aluno, o pai da doutora Nise era matemático, e ele tinha um aluno chamado José Caralâmpia. E a Nise olha para o pai corrigindo prova, vê aquele nome e acha um nome bonito, Caralâmpia. E aí o pai vai corrigindo as provas, acaba reprovando aquele aluno. Fala, o seu amigo Caralâmpio foi reprovado, porque ele tem mais a cabeça no mundo da lua do que no dia a dia. E aí toda vez que a Nise estava brincando muito, o pai falava assim, Caralâmpia, vem cá. Então virou um apelido da Nise, Caralâmpia virou um apelido dela. E na prisão, quando o Graciliano começava a ficar um pouco incomodado de estar preso, a Nise chegava com uma brincadeira. Então, uma das brincadeiras que ela fazia era pegar o jornal, colocar na frente dele e falar assim, escolhe qual filme que a gente vai ver no cinema hoje. Os dois estão presos. Qual que é o filme que a gente vai ver hoje? Aí ele ia escolher o filme e ela contava o filme que ela não tinha visto. Ela imaginava o filme pela pequena historinha que tinha no jornal e pelo título. Aí ela começava a contar o filme para ele. E o Graciliano falava que essas brincadeiras da Nise o tiravam da cadeia. Ele saía da cadeia com ela contando isso. Então ele resolve falar sobre a imaginação e sobre a inclusão de pessoas através da expressão da imaginação, através desse personagem, a princesa Carolina. Então esse material, dessas duas iniciações, ainda está sendo trabalhado, e uma coisa que é interessante, que são trabalhos de iniciação científica, onde os alunos se envolveram muito. Eles foram para Petrópolis, foram para o Rio, entraram na internet, fizeram o diabo para achar esses artistas que fizeram trabalhos sobre a doutora Nise, e os estagiários e os recém-formados lá da década de 70, 80, fizeram um trabalho grande sobre isso. E tem outros trabalhos, como comentar todos, de mestrado também. E um dos modos de a gente estar estudando os fundamentos teóricos e metodológicos do trabalho da Nise é esse estudo da série de imagens do inconsciente. E aí, para isso, eu também não vou explicar cada conceito, eu vou trabalhar com 4 conceitos. Um é da abundância do mundo. Isso é tirado de um epistemólogo chamado Paul Feyerabend. Ele vai ser um colega de universidade, de filosofia de Harvard, do Thomas Kuhn. Thomas Kuhn é do Estrutura das Revoluções Científicas. E o Feyerabend, eu vou explicar aqui a teoria dos dois, ele verifica que o que o Thomas Kuhn está dizendo é de que as nossas universidades, nossos laboratórios de pesquisa,
fazem com que o aluno aprenda aquilo que o professor já sabe. Então, a metáfora que ele usa é da montagem de um quebra-cabeça. Então, o professor montou um quebra-cabeça baseado em determinada teoria e pede para o aluno montar o mesmo quebra-cabeça. Assim, ele pode até começar a colocar peças de maneira diferente, mas o resultado final vai ser o mesmo quebra-cabeça. Então, ele diz que essa noção de paradigma. Isso é o que nós temos. E o Paul Feyerabend fala assim, tudo bem, é assim, mas precisa ser assim? Por que a gente não ensina a divergência em vez da convergência? E ele vai falar uma frase, esse termo que eu estou usando, o mundo é mais abundante do que aquilo que a gente estuda sobre o mundo. A gente faz recortes e o mundo é muito mais amplo do que isso. Então essa ideia da abundância do mundo vai estar muito presente nesse estudo da série de imagens do inconsciente. Um outro que é um termo do Jung, que ele vai falar que toda verdade é paradoxal. Que apareceu muito na fala do Carlos, essa questão da angústia e da clareza. Então, toda verdade é um paradoxo para o Jung. O terceiro que eu falei de manhã é o caráter compensatório do campo inconsciente. Compensatório e dinâmico. Então o Jung vai falar que muitas vezes no dia a dia a gente se especializa muito. A gente tende a fazer coisas padronizadas, até porque elas deram certo. Então a gente continua fazendo aquilo que dá certo. Então a gente se especializa tanto no ponto que esquece de outras partes da personalidade. E o campo inconsciente então vai tentar compensar esse excesso de especialização da gente. Eu não estou falando de especialização científica, estou falando de modo de viver. Então o inconsciente como algo dinâmico e que se apresenta de maneira compensatória. E o quarto, que vai estar na última página do livro da doutora Nise, Imagens do Inconsciente, que ela vai chamar de princípio de Horus. Que ela vai definir como o impulso para emergir das trevas originais para uma tomada de consciência. Isso é claro que ela vai estar baseada no Jung, na cena que o Carlos falou hoje aqui também, do Jung na África, vendo o sol nascer, ele com os índios Pueblos no México também, vendo o sol nascer, e para isso era algo que revitalizava aquelas pessoas, e quando o sol se punha eles ficavam temerosos, como se o mundo pudesse acabar. Então o Jung vai falar que o sol nascente seria paralelo à tomada de consciência, o sujeito tomar consciência de alguma coisa. E que a Nise vai chamar então de princípio de Horus, que é o mito do sol egípcio. Então, a partir dessas quatro noções, o mundo como abundante, a verdade como paradoxal, o caráter compensatório dinâmico do inconsciente e esse impulso para tomar consciência, é que eu vou ler a proposta da Nise da leitura de imagens, da série de imagens. E uma imagem, para o Jung, ele não é só algo que foi pintado. Ele vai falar que a imagem é uma linguagem. Então, tudo que diz respeito à linguagem, para o Jung, é imagem. Então, imagem vai ser algo que eu possa falar, que eu possa gesticular, que eu possa dançar, que eu possa pintar, que eu possa esculpir. Então, ele vai falar que a imagem é uma linguagem. Então, eu posso acompanhar uma série de imagens pintadas, posso acompanhar uma série de imagens encenadas no teatro, uma série de imagens faladas. Então, isso vai ser diferente para o Jung. O que vai importar é o acompanhamento da série de imagens produzidas. E no livro Símbolos da Transformação, o Jung vai dizer que a imagem, ele não sabe explicar como, mas que a imagem é uma representação da libido. Então, quando a gente vê uma imagem, ele está falando que ali tem uma condensação de energia psíquica. E que uma série de imagens, então, vai representar o fluxo da libido. Então, quando a gente está acompanhando uma série de imagens, a gente está acompanhando para onde que a libido se encaminha, ou em quais pontos que ela está estagnada. Então, essa ideia vai ser também muito importante no trabalho da Nise. Então, já chegou a acompanhar na Casa de Palmeiras uma pessoa que pintava o mesmo desenho, pintava vários desenhos, várias pinturas no mesmo dia, 5, 6, 10, durante mais de 10 anos, a mesma pintura.
quase todos os dias. Eu não sei calcular o número de pinturas, não são iguaizinhas, mas o mesmo tema, se repetindo, se repetindo, se repetindo. Então a gente vê que, se a gente falar que é uma representação da libido, ela está estagnada em um ponto, ela não está fluindo. E de repente ele começa a variar a pintura, sem nenhuma indicação externa. De repente ele começa a variar. Então, se o Jung estiver certo, é porque ele está começando a dar um caminho para a libido, começa a entrar em fluxo. Tem um vídeo do Jung, tem que comprar em lojas de livros também, no seu título, que aparece fotos do Jung na beira do lago de Zurique e algum Pran sentado numa poltrona, na cadeira perto do Jung. E aí aparece ele falando assim, e ele está cutucando pedrinhas na beira do rio com uma vareta. Aí ele fala para ela assim, eu acho que a minha vida inteira o que eu fiz foi isso, tirar pequenas pedras do caminho para que a água possa fluir. Isso é uma metáfora da libido. Então, assim, aonde estiver estagnada, qual que vai ser a intervenção terapêutica do Jung? Tirar o ponto de estagnação para que a energia possa fluir. Então, a terapia do Jung seria isso, fluxo de libido, produzir fluxo de libido. No caso de imagem, se a imagem é a representação da libido. É complicado essa ideia ou tranquilo? E a série de imagens também, isso vai estar no livro Símbolos da Transformação, é uma diferenciação e desenvolvimento arquetípico. Então, no símbolo Transformação, por exemplo, ele vai pegar uma imagem que é da mariposa que se dirige para a luz. E ele vai estudar essa imagem da mariposa que se dirige para a luz, acompanhar essa ideia de um bichinho que pode se queimar se dirigindo à luz. No livro Psicologia e Alquimia, ele vai dedicar uma parte do capítulo, uma parte grande do capítulo, a uma visão que o paciente, que era o Wolfgang Pauli, que é o Prêmio Nobel de Física, teve de um relógio tridimensional. Então, o Jung vai estudar essa imagem do relógio tridimensional durante várias páginas do Psicologia e Alquimia. Então, ele vai falar que uma mesma imagem, então ele vai se fixar numa imagem e tentar acompanhar os vários sentidos daquilo. Então, a questão do símbolo, ele não vai reduzir o símbolo a um significado único, que o cara chama de tecnicismo, né? Você diminuir o símbolo. Então, ele vai ampliar, ele vai ver quais as várias possibilidades de significação. Ele vai pegar aquilo como material simbólico. E ele vai dizer, então, que o material arquetípico ele pode variar ao infinito. Por que a gente não vai variar ao infinito? Eu falei de manhã. Por dois motivos. Que eu vou tentar circunscrever, ou seja, andar em círculo ao redor de uma imagem. E o segundo ponto é qual o efeito que isso causa no sujeito. Se não causar efeito, eu não preciso variar essa imagem ao infinito. E com isso, então, a gente vai ter um terceiro ponto de estudo da série de imagens, tem possibilidade de decodificar uma imagem. Então, por exemplo, quando uma pessoa desenha mandala, círculo, isso não quer dizer que ela ficou boa. A gente tem essa ideia, que eu acho estranho. Porque no próprio livro Imagem do Inconsciente da Lisa, ela mostra vários desenhos em círculo que são perturbados. Nós chamamos de mandalas perturbadas. No Arquétipo Inconsciente Coletivo do Jung tem uma série, um capítulo inteiro sobre mandala, chama Mandala, onde vai ter várias imagens de mandala que ele fala assim, esse desenho aqui a pessoa estava melhorando, e esse outro aqui ela estava entrando em crise. Aí ele vai mostrando os detalhes da mandala, quando que uma reestruturação psíquica, quando o outro é desordem psíquica. Então, se a gente decodificar mandala, a pessoa se organizou, decodificou. Então, o que o Jung está falando assim, não existe um dicionário de símbolos. O que a gente vai ter que ver é aquele símbolo naquela determinada situação produzido por aquela determinada pessoa. Então, o sentido vai estar aí, não no sentido anterior ao sujeito produzido. E uma vez uma aluna pediu para ir na cidade de Lavras, perto, mas não é tão pertinho de São João do Reno. Aí eu fui para lá, ela queria que eu conhecesse o CAPS de Lavras. Aí eu pedi autorização no dia seguinte para conhecer o CAPS, eles permitiram. Aí eu cheguei lá, conversei com o pessoal, observei o dia a dia, e uma coisa que tinha me chamado a atenção, que tinha preso na parede vários desenhos circulares desenhados e coloridos.
Eu perguntei para o psicólogo, mas por que vocês têm esses desenhos circulares aqui na parede? Aí ela falou uma coisa que me espantou muito. Ela falou assim, olha, porque a doutora Anise falou que se desenhar círculo a pessoa fica boa. Eu falei, se desenhar gatinho? Ela fica a ponto, né? Assim, ela achava que, ela indicando que a pessoa fizesse o colorido de uma mandala, a pessoa ia ficar boa. Ela inverteu totalmente a lógica. Ela está colocando um critério externo à pessoa. Desenhar mandalas, desenhar círculos faz com que tenha organização psíquica. O que a Anise estudou foi outra coisa. Que pessoas com diagnóstico de esquizofrenia, cisão do pensamento, desenhavam formas quebradas, árvores cortadas, pessoas sem perna. Essa mesma pessoa desenhava formas extremamente harmônicas. Ela falava, como? Uma pessoa que desenha algo totalmente quebrado, desenha uma forma totalmente harmônica. E aí que ela resolve, que ela tinha lido o Psicologia e Alquimia do Jung, onde ele escreve esses desenhos circulares, ela resolve então mandar a carta para o Jung que aparece lá no filme, perguntando, ela manda fotos para ele desses desenhos circulares e perguntando se aquilo teria um sentido, um significado psicológico. Aí o Jung responde pela Daniela Jafé, falando que em casos de cisão do pensamento poderiam significar, geralmente, em situações de crise, uma tentativa de reorganização psíquica. E que esse talvez seria uma boa hipótese de pesquisa para ela. Então ela passa a estudar isso como hipótese de pesquisa. E a outra coisa que na série de imagens é que ao analisar não um desenho em si, mas um desenho na série de desenhos, ou uma série de falas, você vai ter uma relação de sentido no texto dado pelo contexto em que aquilo foi produzido. E esse contexto vai ser o lugar onde aquilo foi produzido, a história de vida daquela pessoa, alguma observação que ela faça sobre aquilo que ela está produzindo. Por exemplo, a Adelina pinta um punhado de borrão, entrega um desenho para o monitor e fala assim, eu queria ser flor. Então isso vai ser levado em consideração. Deve ter alguma relação entre pintar aquele borrão e querer ser flor. E aí a Anise vai estudar o mito de Daphne, de uma ninfa que vira uma árvore, para tentar compreender a relação da Adelina com esse sentimento de ser flor. Então o texto, o significado da série de imagens vai ser dada pelo contexto, aonde é produzido e pela história de vida da pessoa, pequenas observações e a capacidade, óbvio, também do terapeuta de interagir com aquilo, ou seja, de produzir conhecimento e sentido também sobre aquilo. Então, não é, a Adelina Gomes não é a Daphne. A Anise se utilizou do mito de Daphne para compreender a vivência da Adelina. E isso vai interferir diretamente na clínica. Depois vocês procuram Imagem do Consciente, relata esse caso inteiro, tanto no livro quanto no filme. Qual que é a história da Adelina? A Adelina, ela entra em crise, porque ela, muito jovem, ela começa a namorar com um homem mais velho e casado. E a mãe da Adelina descobre e proíbe o relacionamento. Fala, não, você não vai se relacionar com esse homem, corta o relacionamento. A Adelina, então, fica muito recolhida em casa, passa a ficar muito recolhida em casa, estrangula a gatinha da casa dela e começa a ficar agressiva. Que é internada no hospital e passa a viver no hospital. A Anise, quando vai na casa do Jung, depois de mandar a carta para ele, ela vai para Zurich e ela é recebida pelo Jung. E ela fala que na primeira conversa, ela fala de coisas pessoais, fala do hospital. E ela fala que estava muito angustiada com o trabalho dela, que ela tentava fazer alguma coisa, mas não via tanto efeito, tanta mudança no sistema psiquiátrico. E aí o Jung faz uma pergunta para ela, que ela estranhou muito, e fala assim, a senhora estuda mitologia? Aí ela fala, não, eu conheço um pouco de mitologia, porque tem um autor lá no Brasil chamado Monteiro Lobato, que usou mitologia nos livros dele, mas sou médico, não tem mitologia nos estudos de medicina. Aí ele fala para ela assim, se a senhora não estudar mitologia, a senhora nunca vai entender o que essas pessoas estão produzindo. E ela fica encafifada com aquilo, não entende por que ele está falando isso, sai da casa dele e compra 2 livros, que são as Metamorfoses do Ovídio
e um livro do Jung com Querene, que é sobre o mito da criança divina. Nas Metamorfoses, uma das histórias, e aí eu acho bem interessante isso, que uma das histórias é sobre uma ninfa grega chamada Dáfne, que se transforma numa árvore. E como que a Dáfne se transforma numa árvore? Tem um encontro entre Eros e Apolo, e os dois são deuses que usam arco e flecha. E eles ficam disputando ali, falando quem que usava melhor o arco e flecha. E o Apolo, obviamente, achar que era ele. E o Eros, então, para provar que não, atira uma flecha no Apolo. O Apolo, Deus da beleza. Todas as mulheres iam atrás do Apolo. Ele atira uma flecha no Apolo para que ele se apaixone pela Dáfne. E ele atira uma flecha na Dáfne para que ela tenha repulsa pelo Apolo. Deusinho safado. E aí o Apolo passa a perseguir a Dáfne fugir do Apolo. Então, existe um impedimento da relação entre masculino e feminino. E aí a Dáfne, já desesperada, procura. Tem versões que ela procura o pai, tem versões que ela procura a mãe. Procura, na versão que a Lise usa, a mãe terra, e a mãe terra, então, transforma ela num loureiro, que é uma árvore, transforma ela num vegetal. A gente tem um resquício disso até hoje nas Olimpíadas. Quando alguém ganha as Olimpíadas, ganha uma medalha e colocada uma folhinha de louro, ou seja, o sujeito ganhou uma competição como um Apolo ganharia e, em homenagem, pega a folhinha do loureiro. E a Lise lê isso. E lê também o livro do Querene com Jung, onde ela vai tirar outras coisas que são bem interessantes também. Mas isso basta para a gente aqui. Ela volta para o Brasil e a Adelina tinha começado a se tratar na sessão de terapia ocupacional. A Lise não conhecia a Adelina. E ela pergunta, o que tem de novidade? Aí a moça que cuidava do ateliê de pintura fala assim, tem uma moça aqui chamada Adelina que pintou esse desenho aqui, esse borrão, e disse que queria ser flor. E aí o queixo da Lise caiu. Ela fala assim, agora eu entendi o que o Jung falou lá na Suíça. Se eu não estudar mitologia, eu não entendo a vivência. Porque essa vivência pessoal, ela vai ter uma base arquetípica, uma base coletiva, e que esclarece a vivência pessoal. Não é tão compreensível uma pessoa entrar em crise e começar a ficar agressiva e começar a falar coisas sem nexo. É difícil da gente entender. Só que na hora que a gente entende qual foi o motivo que levou à crise e faz um paralelo com isso, ou seja, uma amplificação, aquilo se revela como uma possibilidade de compreensão. Então a Lise passa a olhar para a Adelina como se fosse uma Dáfne. Não é que ela é uma Dáfne, mas é como se fosse. Então a questão da metáfora. E a Lise então passa a discutir isso com toda a equipe do museu, que o que fazia mal para a Adelina era a impossibilidade dela se relacionar com o masculino. Que isso fosse permitido. Ela sabia que estava dentro de um hospital psiquiátrico, sabia que as enfermarias eram divididas em masculina e feminina, mas no museu não tinha essa separação. E a Adelina, então, isso aparece um pouquinho no filme, ela tem um pequeno relacionamento com o Fernando Diniz e depois um grande relacionamento com o Carlos Petrucci. E a equipe do museu, então, de vez em quando, passava pelos ateliês e via dentro do ateliê de bordado o Carlos e a Adelina namorando. Não estou falando namorando para valer. E eles... E aí o que eles faziam? Encostavam a porta e seguiam para fazer o trabalho que eles tinham para fazer. Ninguém chegava ali e falava, o que é que você está fazendo aí? Não pode. Estamos no hospital. Eles encostavam a porta e seguiam o trabalho deles. Então a Lise considerava que o encontro da Adelina com a figura masculina seria terapêutico. Por quê? Porque foi isso que levou ela à crise. Aliás, o contrário disso que levou à crise. O impedimento da relação com o masculino. Então, essa ideia da amplificação não é para a gente ficar contando mitos, não é isso, não é para ser erudito. É porque isso ajuda no processo terapêutico, na compreensão do processo terapêutico. A gente consegue revelar um sentido naquilo que está muito confuso.
E esse sentido, ele vai ter que ser dado a partir do sujeito, né? Então a Adelina diz que essa é a flor. Não foi a Anise que olhou para ela e falou assim: nossa, a mulher parece uma flor, parece a Dáfila. A Adelina que falou que ele ia ser flor. Tem um seminário do Jung de sonhos de criança, que eu acho bem interessante. Tem uma hora que uma criança fala para o Jung assim: ah, eu sonhei com uma bicicleta. E o Jung parte do princípio, então, que ele, Jung, não conhece uma bicicleta. E aí ele pergunta para o menino assim: o que é uma bicicleta? Aí o menino fala: ah, tem duas rodas, tem um banquinho onde a gente senta, tem o guidão e duas asas. Aí o Jung entende aquela bicicleta. Se o Jung partisse do princípio de que conhecia uma bicicleta, não teria duas asas. E ele não ia entender a vivência e a experiência daquele menino. Então a gente tem que partir do princípio de que tudo que é falado a gente não conhece. O que a gente pode conhecer são paralelos, é como se. Então com isso a Anise não está colando na Adelina a Dáfila. Ela está fazendo um paralelo. Existe a Adelina aqui e existe a Dáfila aqui. Isso pode me ajudar a entender a Adelina. Ou não, no caso ajudou. Mas eu não posso partir de um princípio anterior ao sujeito. Então, com isso vai estar nos tipos psicológicos também, o Jung faz uma observação que nós devemos ficar com a imagem. Qual imagem? Aquela que é trazida pelo sujeito. A gente não deve se afastar dela. Então, a gente não vai fazer nenhuma associação que se afaste da imagem que foi trazida. No caso da bicicleta, o que o Jung vai fazendo são paralelos e retornando à ideia da bicicleta sempre. Ele quer detalhar a bicicleta. Isso é fácil de entender, porque se vocês virem um filme chamado Janela da Alma, que é sobre o olho, sobre a visão. A pessoa entrevistou, o cineasta entrevistou várias pessoas, entrevistou cegos, entrevistou um fotógrafo italiano cego, foi interessante, um fotógrafo cego, um vereador de Belo Horizonte que é cego, o Saramago, o Wim Wenders do cinema. E na entrevista do Saramago, uma parte ele fala uma coisa que esclarece muito esse método do Jung, de amplificação e circunambulação. Você vai aumentar e andar ao redor da imagem. O Saramago fala assim: quando eu era menino, meu pai me levava para ver teatro lá em Portugal, e a gente sempre sentava meio de lado em relação ao palco. E tinha na frente do palco uma coroa muito bem limpa, muito brilhante. Só que, como a gente sentava de lado, a gente conseguia ver atrás da coroa. E ali tinha sujeira, teia de aranha, um monte de coisa. Aí o Saramago fala assim: para a gente conhecer uma coisa, é preciso dar uma volta inteira. E é isso que o Jung está fazendo. Para conhecer uma determinada imagem, a gente não deve ir direto na imagem. A gente vai ter que dar uma volta inteira na imagem. É olhar o objeto por vários ângulos. E um objeto que é desconhecido para a gente. Não é um objeto conhecido. A gente não conhece. Tem que partir do princípio de que a gente não sabe o que é. E vai olhar por vários ângulos para tentar compreender. Um exemplo também que o Jung dá, ele fala assim: quando os espanhóis chegaram com cavalos na América, as pessoas não sabiam o que era. E aí, algumas pessoas falaram assim: eu acho que é um porco grande. O Jung fala: isso aqui é amplificação. É claro que aquilo não é um porco. As pessoas sabem que não é um porco. Elas conhecem porco. Mas elas não conheciam cavalo. Então elas vão fazer uma comparação a partir daquilo que elas conhecem. Parece um porco, só que é grande. O Jung vai falar que é isso que é a amplificação. Você não sabe o que é, mas você tem alguma referência que dá alguma semelhança. Aí você joga essa referência e depois volta para a imagem, mas não é um porco. Né? Aí depois eu faço um outro paralelo e volto para a imagem de novo. Então é você se aproximar a partir daquele conhecimento que você tem, mas sabendo que esse conhecimento que você tem não é aquilo que está se apresentando para você. Outra coisa que eu já falei de manhã, que é o esse ânima, né, a fantasia, a linguagem simbólica, não vou falar de novo. E dois outros pontos muito importantes, que ela não vai estar baseado no Jung, uma vai estar baseado
um autor que ela estudou muito, chamado Herbert Reed, que trabalhava com crianças e foi editor do Jung na Inglaterra. O Reed tem uma relação com o Jung que é parecida com o do Jung com Joyce, por exemplo, o Jung com Picasso. O Herbert Reed fala que quando lê o primeiro livro do Jung, que ele fica tão irritado com o livro que ele joga na parede. Ele fala assim, isso é uma porcaria, joga na parede, não quero ler isso nunca mais na minha vida. E aí, como ele trabalhava com criança, um dia ele vai conhecer uma creche, e ele chegando na creche, ele vê a professora com várias crianças sentadas, com os olhos vendados e desenhando. Aí ele vai olhar os desenhos, 90% eram desenhos circulares. Ele fala, eu acho que tem a ver com aquilo que o Jung estava falando. Aí ele retoma o livro do Jung e entende. E ele compreende o livro do Jung, então ele pede para traduzir para o inglês as obras do Jung. E o Herbert Reed, a Lisa não vai usar nesse sentido, ela vai falar que ele diz que para você reconhecer uma obra, quer dizer, primeiro você tem que reconhecer uma obra, você tem que olhar ela e fixar os valores daquela obra. Então a questão da emoção. Qual que é a emoção que está contida em determinada imagem? Então quando o Jung está falando, fique com a imagem, ele está falando, reconheça o valor que essa imagem tem. Qual a emoção que está contida na imagem? E o outro autor que a Elise vai usar, está tudo na imagem consciente, René Wigg. O René Wigg vai dizer que é preciso distinguir as imagens, fazer uma separação. Pela obra do Jung, vai ser pelo pensamento e pelo sentimento. A professora apresentou o Pequeno Príncipe. Né? Pode ser um chapéu, mas pode ser um chapéu, não, uma serpente que engoliu um elefante. Então, se você não distinguir o que é, você vai ficar achando que é um chapéu. Então, é preciso separar as coisas, reconhecer a imagem nela própria, fazer essa distinção. E senão você começa a se embolar com aquele material que é trazido também. E aí eu vou contar algumas histórias para vocês, para a gente ver esse acompanhamento das imagens. Às vezes é uma imagem só que te causa um impacto enorme na pessoa também, às vezes é uma série. Tem quanto tempo, hein? Uma história seguinte. Quando cheguei na Casa Palmeiras, eu fui arrumar as pinturas antigas da casa, arrumar em gavetas enormes, né, são as matotecas, e as pessoas que não estavam mais na Casa Palmeiras, eu ia perguntando para quem trabalhava lá há muito tempo, principalmente a cozinheira da casa, que é a Dona Maria, que trabalhava lá há mais de 30 anos. Então eu pegava aquelas pinturas e falava, Dona Maria, de quem que é isso aqui? É de fulano, como é que ele era? E ele contando daquela pessoa. E aí outras pessoas a gente vai achando, outros já tinham morrido, e aí uma pessoa a gente não achava. De jeito nenhum, ninguém sabia dela. Aí um dia eu estou na biblioteca do Dona Alice, conversando com ela, chega a Gilza Prado, que era uma socióloga, que tinha trabalhado na Casa Palmeiras com arranjos florais, fazendo um trabalho bem interessante. A Gilza chega e a gente está falando dessa pessoa, não consegui achar. Ela falou, eu sei onde é que ele está. Ele está internado num hospício em Rio Bonito, cidade do interior do Rio, longe do Rio de Janeiro. E ela contou que ele foi internado porque os pais tinham morrido, e a mesma história lá do Paulo Delgado para Tudo Quadros. E a família, em vez de dividir pelos 4 irmãos a herança, uma família de posse, ia dividir por 3. Internava ele, dividia por 3. Aí eu passei a ir nesse hospital para visitar esse senhor, junto com uma outra psicóloga chamada Aline. Primeiro dia que a gente chega lá, a gente conhece essa pessoa, e o vizinho de quarto dele, cara que dormia na cama do lado dele, fala assim, vocês vão voltar aqui? Eu falo, no mês que vem eu venho de novo. Então você podia me trazer um santinho de São Sebastião? Eu falei, posso, eu morava pertinho da igreja de São Sebastião, igreja de Capuchinhos lá no Rio. Eu falei, posso, eu passo lá, pego um santinho e te trago no mês que vem. E nessa época eu andava, tenho até hoje, na estante lá de casa, eu andava com uma imagem que era de um lado São Cristóvão e do outro São Sebastião. E aí eu saí, fui para casa dos Palmeiras. Aí no mês seguinte, na hora que a gente estava indo, eu falei para a Aline assim, esqueci o São Sebastião, o vizinho. Aí ela falou, ele não vai nem lembrar de você, te viu uma vez na vida, você acha que o senhor vai lembrar de você? Vai? E o hospício é enorme, né? Na hora que a gente entrou no hospital, a gente entrou no pátio do hospital, eu só ouvi um grito assim, meu São Sebastião! Esqueci o santo nome. Aí eu expliquei para ele, não, esqueci, não sei o que, ele sentou no chão, ficou isolado, não, você não podia ter esquecido, não sei. E aí eu saí da visita lá, e
eu não tinha visto, nem nas 2 vezes que eu entrei, nem na vez que eu tinha saído do hospital, que na porta do hospital tinha uma imagem de São Sebastião. Eu vi, a primeira vez foi ali que eu vi. E aí eu voltei, a viagem levava umas 2 horas para voltar para o Rio, e voltei falando na cabeça da Aline, coitada, que eu não podia ter esquecido, que da próxima vez eu tenho que levar o Santo Leão, não sei o quê. E aí na hora que a gente chega na Casa Palmeiras, era uma sexta-feira, e estava tendo baile. E uma das moças lá da casa, se tratava na Casa Palmeiras, toda vez que eu entrava na Casa Palmeiras, ela perguntava assim: você sabe quem está aqui hoje? Eu sempre respondia não, para ver o que vai vir. E todas as vezes ela me falava: a Irama, minha madrinha de crisma, está aqui hoje. A Irama realmente era madrinha de crisma dela, que já tinha morrido há muito tempo. E ela sempre falou isso. Nesse dia, ela virou para mim e falou assim: Walter, você sabe quem está aqui hoje? E eu mecanicamente falei não, mas já esperando a Irama, minha madrinha de crisma. Ela falou: São Sebastião. São Sebastião está aqui hoje. Eu paralisado, eu virei para ela assim: eu acho que é por isso que ele não foi para Rio Bonito comigo. Isso é só uma imagem. Ela ganha sentido imediatamente. Não preciso explicar ela, não preciso raciocinar sobre ela, não preciso criar uma história, que nem a Anise fez com a Daphne. Eu até posso fazer isso, num segundo momento. Com isso eu estou querendo trazer 2 possibilidades de sentido. Uma está totalmente ligada com o que o Carlos falou, que é nessa relação que você vai estabelecer o sentido. Que é o que a Anise fez no caso da Daphne e da Adelina. Só que isso é uma interpretação, que o Jung vai chamar de método hermenêutico. É um segundo momento. Nesse caso, com essa moça, o sentido está dado na hora, imediato. Faz sentido para ela e faz sentido para mim. É claro que eu posso pegar e depois amplificar essa imagem de São Sebastião. Aí eu vou ter um segundo sentido para aquilo. Mas São Sebastião estar na Casa Palmeiras naquela hora, para mim, fez total sentido. Até porque eu era o meu santinho padroeiro. Eu andava com ele. Então você vê que uma imagem em si, ela pode produzir um grande significado. Mas a série de imagens pode produzir talvez mais significados. É uma segunda história. Aquele cara que eu falei que levou o tapa no bar, que a Lise fiz lá almoçar com ele, ele falava que ficava muito incomodado, extremamente incomodado. Ele ouvia 2 vozes, uma para cortar o pênis, e a outra, o próprio pênis, e a outra para ele ajoelhar e rezar. E ele me falava que ajoelhar e rezar ele obedecia às vozes, cortar o pênis não. E aí eu vi que ele tinha um certo manejo sobre as vozes. E eu tinha lido um livro da Von Franz, que a Von Franz falava assim: o problema não é ouvir vozes, o problema é contar para quem que você vai contar que ouve vozes. Então a Von Franz está falando que ouvir vozes não é uma doença em si, ela vai ser uma doença na relação com o outro, como que o outro vai receber esse ouvir vozes. E aí, como ele tinha um certo manejo, não cortou o pênis, mas ele ajoelhava e rezava. Aí eu virei para ele e ele me falou assim: eu fico muito incomodado porque vem a voz assim, ajoelha e reza. Eu ajoelho e rezo. Eu posso estar no elevador, na padaria, na rua, e as pessoas começam a fazer chacota comigo. Louco, você está maluco, me xingar. Aí eu contei uma história do Jung, não falei para ele que era Jung, que me interessava, que o Jung, na casa de campo dele, para cada amigo que morria, o Jung fazia uma lápide. Ele pegava um pedaço de pedra, escrevia o nome da pessoa, escrevia a data de nascimento, a data de morte, escrevia alguma coisa em homenagem àquela pessoa. Como o Jung viveu muito, e ele ia colocando isso na parede da casa de campo dele. Como o Jung viveu muito, ele foi homenageando várias pessoas, e ele notava que alguns amigos, quando chegavam lá, estranhavam aquilo. Achando que esse Jung deve ser meio doido, tudo coisa desse tipo. Aí o Jung o que fez? Botou uma cortina na frente disso, e só abria para quem ele considerava que ia entender a homenagem. Para quem não ia, a cortina estava lá. Eu contei isso para esse rapaz. Semana seguinte, quando eu volto, ele me fala assim: olha que coisa interessante que aconteceu. Eu estava andando na rua, e aí veio a voz e disse: ajoelha e reza. Aí eu fui ajoelhar para rezar e lembrei da cortininha. Fui para uma igreja e rezei. Ele continuou ouvindo vozes, mas agora ele não é mais doente, porque ele criou uma norma própria de como lidar com aquilo. Ele que inventou, é claro que ele inventou a partir do contexto social, as pessoas vão para a igreja e rezam, a partir do contexto social, mas ele criou o jeito de lidar com as outras.
Uma terceira história eu vou contar depois, nas perguntas. Ela é mais compridinha, não teria tempo. Agora, a última coisa que eu queria falar é como que a gente vai fazer a amplificação na Casa das Palmeiras. Poderia ser no museu também, mas como eu trabalhei na casa, para mim fica mais fácil falar na casa. De dois jeitos. No acompanhamento da série de mais livros, como a Anise fez, e é isso, fazia isso de maneira apaixonada. Nós éramos apaixonados por aquilo. Então eu ia sábado para a Casa das Palmeiras, passar às vezes à tarde lá, colocando aqueles desenhos. Isso aparece no filme Anise no chão, os desenhos. A gente fazia isso direto. O chão repleto de desenhos, a gente olhando os desenhos, para ver se conseguia aprender alguma coisa que fosse daquilo dali. E olhando sempre em série. Então isso é um jeito. E a gente ia estudando, olhando as imagens, olhando as imagens. Um outro jeito que a gente fazia era pegar um tema que tinha aparecido, uma imagem, geralmente na pintura ou na modelagem, e levar para outras atividades. Então a outra atividade seria o momento de amplificar uma determinada imagem. A gente usava muito para esse teatro. E aí eu vou contar uma historiazinha da doutora Anise. Poderia contar algumas que eu vivi lá, mas tem uma da Anise que esclarece demais isso. Isso eu não vivi. Foi antes de eu entrar na Casa das Palmeiras. Uma moça que tratava na casa, ela um dia está numa saleta da Casa das Palmeiras, e ela pula a janela da saleta, entra no almoxarifado onde ficava guardado tinta, papel, esse tipo de coisa, e taca fogo. Joga fogo. Pula a janela de novo, pula a janela da saletinha que ela estava e deita no sofá, como se nada tivesse acontecendo. Então a pessoa vai lá, apaga o fogo, desconfia o que é ela. Em qualquer lugar do mundo, eu acho que pegariam ela, amarrariam, dariam ao golpe fenegante, a injeção do golpe fenegante. A Anise, ao contrário disso, chega perto dessa moça e fala assim: fulano, você está quietinha, coladinha aí nesse sofá, como se nada tivesse acontecido. Você está parecendo a gatinha Bastete que vira leoa Tefenete. É uma história egípcia. Aí a moça vira para ela e fala assim: o que é isso? Aí a Anise conta um mito para ela, que é de uma história de uma gata que vira uma leoa e solta fogo pelo nariz. Aí essa moça gosta da história e faz que nem criança. Conta de novo. Aí a Anise conta a história de novo. E aí quando ela pede para contar a terceira vez, a Anise fala: vamos contar para o resto do pessoal. Aí ela leva para o salão da Casa das Palmeiras, chama todo mundo, conta a história, e aí esse mesmo cara, por acaso, eu fui visitar lá em Rio Bonito, e depois ele tirou de Rio Bonito, foi uma luta para tirar ele, mas tirou. Ele escreve uma peça teatral baseada na vivência da moça que tacou fogo no almoxarifado e na lenda egípcia. E ele faz a peça de teatro, não igualzinha à lenda, mas muito parecida, só que o título, em vez de ser Bastete, Tefenete, o título é A Incendiária. A ligação entre a vivência da moça. Essa moça vai fazer dois papéis, a da gata e a da leoa. E ela passa, por conta dela, a frequentar o zoológico lá no Rio para ver estudar o movimento da leoa, para ela poder fazer bem a peça de teatro. E a Anise fala, então, que essa experiência teatral foi evidentemente terapêutica para aquela moça. Mas o que eu queria chamar a atenção é de que ela usou o teatro para fazer a amplificação. Ela conta a história, já é uma amplificação. A moça, aí você vê que não é uma história qualquer. Ela contou uma história, se a moça não tivesse recebido o impacto daquela história, ela teria abandonado. Mas a moça se interessa por aquilo, ela fica impactada por aquilo. E aí a Anise leva para o grupo se interessa também por aquilo. A peça teatro é outra amplificação, o movimento da leoa é outra amplificação. Então a gente usava as outras atividades para amplificar uma imagem aparecida num ateliê, em qualquer outro lugar. Está tranquilo? Aí o que eu queria trazer para vocês são essas ideias básicas do estudo da série de imagem do consciente, que não é olhar a imagem, não é interpretar de qualquer jeito, sair falando qualquer coisa, não é tecnicismo, como o Carlos bem falou, não é sair procurando um mito, um arquétipo, é você dialogar com aquilo e que aquilo ganhe algo de compreensão para o terapeuta e para a pessoa que fez. Tá vendo? A gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso.